Deus abençoa, tá? A sua vida, né? Já fizemos a parte 1 desse vídeo, que foi a introdução, sabe? O revestimento de poder ou o batismo no Espírito Santo. Vai estar aqui no Face, vai estar lá no Facebook e também no YouTube, tá? Que você venha aprender da palavra de Deus, tá? Eu pedi que, se for interessante para você, se for, você compartilhe para outra pessoa também, tá? E sim, juntos nós vamos fazer essa obra da evangelização, tá? E do conhecimento, tá? Para quem na realidade, o batismo com o Espírito Santo? Eu quero mencionar algo aqui, regeneração, significa salvação é uma coisa. O batismo no Espírito Santo é outra coisa, tá? O revestimento de poder é outra coisa, não é regeneração. Um exemplo, talvez a pessoa pense que se ela não for batizada com o Espírito Santo, ela não é salva. Não, a salvação é separada do batismo do Espírito Santo. Salvação, se você já entregou sua vida para Jesus, confia, já entregou a sua vida para Jesus, você já é salvo. Agora, o que tem a mais para aqueles que é salvo, para aqueles que querem? Aí é o batismo com o Espírito Santo, separado da obra da regeneração, ok? Já entendemos até aí? Então, vamos lá, tá? Para quem é o batismo no Espírito Santo? Essa é uma pergunta, né? Para todos aqueles que nasceram de novo. É para todo mundo o batismo com o Espírito Santo. Outra pergunta, quem é o batizador? Jesus. Então nós temos que, em oração, pedir para Jesus nos batizar. Tá? João Batista, quando viu Jesus, falou assim, eu, João Batista, eu vos batizo com água. Aquele batismo nas águas é o batismo da regeneração. Né? Eu batizo-vos com água. Mas aquele que vai vir, ele é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Quem é o batizador? Jesus. O batismo com o Espírito Santo, né, é essa obra distinta da salvação, e os discípulos de Jesus, ele tinha uma promessa. Então, João, no Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo 19 a 22 ali aproximadamente, ali Jesus, depois da cruz, era um domingo, os discípulos estavam trancados com medo, falou, e agora? Jesus, não tinha mais Jesus, né, o físico. Aí Jesus começou a manifestar para eles, e manifestou num período de 40 dias antes de Jesus subir a ascensão, antes de ser levado ao céu. Tá? Então Jesus, ele apareceu ali para várias vezes, né, os dois no caminho de Emaús, para os discípulos várias vezes, para Maria Madalena, depois já dele ter o corpo glorificado, tá? Depois da cruz, isso era o domingo. E ele estava ali reunido com medo, Jesus manifesta no meio dele, e ali em João capítulo 20 vai acontecer o quê? Principalmente o versículo 22, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. É a primeira vez que Jesus soprou algo dentro dele. Então, algo que tinha dentro de Jesus vai entrar dentro dos discípulos. Os discípulos começam já a entender um pouco. Um exemplo, a Bíblia, começa a entender as parábolas, começa a entender realmente o que aconteceu, né, depois da cruz. Esse entendimento só aconteceu depois da obra da regeneração. Então nós observamos que só depois da obra da regeneração, ali eles recebem o sopro, né, do Espírito Santo sobre ele. Mas o sopro do Espírito Santo ainda não foi o revestimento de poder. O que Jesus fez com ele? Preparou eles. Jesus está preparando eles para algo maior. Tá? Então, o que acontece? Aí Jesus determinou para eles, vocês não podem sair de Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então ali Atos dos Apóstolos capítulo 1, Jesus menciona sobre isso. No capítulo 2, eles é revestido de poder. Observa que para ele ser revestido de poder, tudo começa na oração. Sabe? Não sou contra.
Eu vejo muitas pessoas, pregadores, vem aqui, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? E a pessoa com a vida totalmente desconcertada. Toma cuidado com isso, tá? Porque existe o demônio, os demônios podem aproveitar isso aí. Né? Não estou dizendo que é todos, mas toma cuidado com isso. Né? O batismo com o Espírito Santo, você pode buscar a receita em oração. Então, depois que Jesus foi levado ao céu, subiu ao céu, a ascensão ao céu, ele falou, fica na cidade. Aí já tinha 40 dias que Jesus estava com ele ali se manifestando, eles vão ficar mais 10 dias. Então foram 10 dias de oração. Ali eles clamando, buscando, 10 dias orando ali no cenáculo. E só depois desses 10 dias, e sim, o Espírito Santo desce. É interessante que Jesus teve que subir, que ele falou, vou subir e de lá o Pai vai enviar o Espírito Santo. Então o Pai está no céu, Jesus está no céu, à direita do Pai, e o Espírito Santo está onde? Ele já está aqui na terra. Ele foi enviado para a terra. Então, hoje, o mundo não se autodestrói pela presença do Espírito Santo aqui na terra, que ele é o poder. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, nós observamos que ali em Atos dos Apóstolos, o batismo com o Espírito Santo de todos foi através da oração. Esse é o primeiro ponto que você tem que aprender. E a Bíblia vai dizer, né, que todos ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como era uma festa ali em Jerusalém, tinha pessoas de várias nacionalidades. O Espírito Santo desceu sobre eles e eles comunicavam com aquelas pessoas no idioma deles. Se era latim, eles falavam em latim. Se era grego, um exemplo, eles falavam em grego. E assim sucessivamente. Aquelas pessoas foram evangelizadas na realidade com a língua deles. Olha que interessante isso aí. O Espírito Santo fez isso, né? Agora, línguas estranhas. Por que fala línguas estranhas na Bíblia? Língua estranha não é daqui, né? É de outro lugar. É a língua dos anjos, é a língua do céu, tá? Mas não é só Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que eles falaram na realidade em mistério a língua dos anjos. Nós observamos que em Atos Apóstolos, capítulo 10, 46, ali está Pedro na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo cai sobre todos, eles falaram noutras línguas e profetizaram. Tá vendo? A evidência, na realidade, do batismo com o Espírito Santo é falar noutras línguas. Nós observamos também ali que Atos 19, versículo 6, ali tinha 12 pessoas, eles haviam sido só batizados nas águas, no batismo de João Batista. Na verdade, era discípulo de João Batista. E ali Paulo falou para eles, vocês não conhecem o batismo com o Espírito Santo? Eu falei, a gente nunca ouviu falar. Aí Paulo explica sobre o batismo com o Espírito Santo para eles, aí Paulo impõe as mãos sobre eles, e o que estava em Paulo passou para eles, a unção, e todos foram batizados com o Espírito Santo, profetizaram e falaram noutras línguas. Tá? Então, na realidade, nós notamos o quê? Que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o quê? Falar noutras línguas. Tá? Essa é a evidência do Espírito Santo. É óbvio que você não deve estar falando em línguas toda vez. Você pode estar em silêncio falando em línguas. Por quê? Teve uma bagunça na igreja de Corintos que aí Paulo vai corrigir. Porque a igreja de Corintos tinha tanto problema, mas tinha todos os dons espirituais. Né? E ali, né, na ausência de Paulo, todo mundo falava em línguas. Todos. Então virou, na realidade, uma bagunça, digamos assim. Então Paulo vai corrigir, Paulo vai doutrinar eles. Paulo menciona que o falar em língua só edifica a pessoa. Entende? É só a pessoa que é edificada quando fala em mistério. Né? Aí Paulo falou, eu prefiro falar 5 palavras ou 10 que as pessoas entendem do que 1000 em línguas, porque as pessoas não vão entender. Né?
O falar em línguas é para edificar o espírito da pessoa, entende isso? A pessoa não é mais espiritual que fala em línguas ou não. Talvez a pessoa é batizada com o Espírito Santo, mas ele tem um autocontrole, né? Ele não, né, não é toda hora que ele vai ficar, porque a hora de pregar a palavra é pregar a palavra. É a palavra que tem poder. Né? Não é a pessoa ficar vendo as outras. Hoje as pessoas pensam assim: se aquele pregador, aquela pessoa, aquela cantora tal, não falar em línguas, não tá. Não, talvez a pessoa tá cheia do Espírito Santo, mas ela não fala em línguas. Entende? Então, tem muitas pessoas cheias do Espírito. Por que não falam? Porque o Espírito é sujeito ao profeta. Não existe, dobre a tua atenção, não existe, eu fiquei descontrolado, caí no chão, rolei, descontrolei. Não existe isso. Quando o Espírito Santo desce em Atos 2, você observa que Pedro, com a mente perfeitamente, Pedro ali vai pregar o seu primeiro sermão. Você vê ele falando em língua, pulando, tal. Não, Pedro fala, olha, o que vocês estão vendo é o que se cumpriu no livro de Joel, capítulo 2, 28. Então, Pedro ali vai mostrar para eles falando. Pedro estava cheio do Espírito Santo? Estava cheio. Mas ali um autocontrole. Ele cheio, mas controlado. Então, cuidado, tá? Com pessoas que falam aí só em mistério. Cuidado, talvez não está cheia, tá? Isso aqui é um ensino. Você tem que aprender sobre isso. Agora, o batismo com o Espírito Santo, o que acontece? Ele outorga o quê? A pessoa com poder celestial. Isso significa algo sobrenatural que a pessoa vai realizar para a obra de Deus. Não é para ela. Tudo que tem dons espirituais, batismo do Espírito Santo, dons espirituais é do Espírito Santo, Deus só quer nos usar, só isso. Mas para Ele nos usar, nós temos que nos posicionar. É isso, entende? Talvez Deus quer curar uma pessoa, Ele precisa de alguém para usar. Deus trabalha desse jeito. O trabalhar de Deus é com o ser humano, porque o ser humano é a obra da criatura de Deus. É a obra principal que Deus criou, é eu e é você. Você sabia disso? E isso que vai transformar a vida da pessoa. Quando a gente olha um exemplo para Pedro, a gente analisa Pedro antes e Pedro depois. Olha a diferença que fez na vida de Pedro. O primeiro sermão, ele estava cheio da graça, 3.000 almas. Ele prega o segundo sermão em Atos 4, cheio da graça, mais 5.000 almas. Atos 3, nós vemos Pedro, ele coloca a mão sobre o paralítico, fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha? A unção. O que Pedro tinha é a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. E ele cultivava essa unção. Como que Pedro cultivava essa unção? Atos 3, oração. Ele tinha recebido o batismo com o Espírito Santo e para ele cultivar a unção, oração e jejum. Quantas vezes você está orando? Quantas vezes você está aí consagrando a sua vida? Para quê? Para que a unção ela não vá embora. Entende? Por isso que há necessidade daqueles que foram batizados com o Espírito Santo continuar orando e continuar buscando cada vez mais a unção do Espírito Santo. Então observa que Pedro mencionou, Atos 3, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha? A unção do Espírito Santo. Ele coloca a mão sobre aquela pessoa e a unção passa na pessoa e aquela pessoa que era aleijada de nascença levantou. Nós vemos Pedro também em outra situação. Pedro, ele está pregando o evangelho numa das regiões e Atos Apóstolos capítulo 9, né, ali é mais uma cura. Tem um homem chamado Enéas, ele era aleijado também. Pedro coloca a mão sobre ele, ele levanta aquele paralítico. E na região ali que Pedro estava, morreu uma mulher por nome de Tabita, Dorcas. As pessoas sabiam que Pedro estava lá, foram lá, chamaram Pedro. E Pedro tirou todo mundo dali. Estava morta já, estava todo mundo chorando. Pedro vai orar, entende? Vai orar primeiro. Aí Pedro volta para o cadáver
e fala, levanta e anda em nome de Jesus. E o Espírito desce, volta, né, sobre a vida de Dorcas, Tabita, né, ou Gazela, é esse nome, e aí ela se coloca de pé. Então nós observamos que é a diferença do antes e do depois. É uma diferença. E talvez você já foi batizado com o Espírito Santo, mas você falta ainda ser renovado pelo Espírito Santo. Essa renovação precisa através do jejum e da oração, porque Deus quer fazer algo grande através dos seus filhos. Deus só faz algo através do ser humano. Deus não podia abrir o mar vermelho sem Moisés? Podia, Deus é Deus. Mas ele falou, Moisés, o que você tem na sua mão? Ele vai usar Moisés. Estende seu cajado. A hora que Moisés estende o cajado, aí sim Deus fez a obra, aí sim Deus abriu o mar. Entende? Sempre quando Deus vai realizar algo grande, ele não é que ele precisa, ele quer usar um ser humano. Né? Deus não podia destruir todos os inimigos de Israel. Não, Gideão, vem aqui, vou te usar. Davi, vem aqui, vou te usar. Entende? Então sempre, quando Deus fez, né, grandes prodígios na Bíblia, ele usa o ser humano. Você que está me ouvindo agora, você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado poderosamente pelo Senhor? Quer? Né? Quer ser mesmo? Então, qual a condição para me ser batizado com o Espírito Santo? Você tem que querer ser batizado com o Espírito Santo. Tá? Jesus falou assim, aquele que querer, venha e beba da água viva, João 7,37. E Jesus, João 7 também, 38, Jesus fala, quanto mais vos dará o Pai que está no céu, o Espírito Santo, aquele que vos pedirem. O Espírito Santo você tem que pedir. Pede para Jesus te batizar. Tá? Eu vou concluir a minha fala com aquela passagem de Ezequiel 37. Ezequiel 37, ele tem uma visão ali da água. E na realidade a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Água, azeite, fogo, ar, tudo símbolo do Espírito Santo. Ali em Ezequiel 37, o Espírito leva Ezequiel, ele começa a entrar dentro da água, a água dá nos tornozelos. Aí fala, você quer mais 500 metros, isso aí é simbolismo do Espírito Santo. A água do tornozelo vai para o joelho, do joelho vai para os lombos, e dos lombos Ezequiel tinha que nadar. É isso que o Espírito Santo quer de mim e de você. Que nós nadamos nas profundezas do conhecimento, do relacionamento com Deus. No conhecimento da tua palavra, Deus deseja que nós nadamos nele. E esses 4 pontos, água no tornozelo, água no joelho, água nos lombos e nadando, significa 4 pontos do tabernáculo. Eu finalizo aqui. O tabernáculo, ele tinha 4 pontos. Primeiro ponto, os que ficavam fora do tabernáculo, ele era cercado. As pessoas ficavam fora do tabernáculo. Depois, os que ficavam dentro do tabernáculo, ali no pátio. Estava já dentro, mas no pátio. Tinha esse lugar no pátio. Depois, a cabana, que era montada com 2 quartos. Lugar santo e lugar santíssimo. 4 pontos. Que ponto? Fora, pátio, lugar santo e lugar santíssimo. 4 pontos. O que significa esse 4 pontos? Águas no tornozelo, no joelho, nos lombos e nadando. Esses 4 pontos do tabernáculo, o último ponto é o lugar santíssimo. Então Deus está nos convidando, a partir desse momento, a mergulhar nas profundezas desse lugar santíssimo. Você quer ser usado por Deus poderosamente, se separa para Ele. Se separa, tem que separar dos filhos, tem que separar da família, é você e Deus. Tem que desligar de tudo. E a partir de hoje, a sua vida vai mudar, teu ministério vai mudar, tua visão vai mudar. Lembra dos grandes profetas da Bíblia, por exemplo, Elias, Eliseu depois. Elias ficava onde? No Monte Carmelo. Ficava separado de tudo. E ali sim ele recebia a unção do Espírito Santo. Você quer receber a unção do Espírito Santo? Separar, desligar do mundo. Ficar num lugar sozinho para tentar ouvir a voz de Deus. E que Ele passe a dirigir a sua vida a cada dia. Deus abençoa a sua vida, né?
Obrigado, tá? Se for bom para você, passa para outra pessoa também. E assim juntos, eu e você, vamos entrar nas profundezas do conhecimento do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, pastor Donizete. Estamos aqui no Japão, tá? Estado de Gifuken, cidade de Minokamo. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo. Até mais. Tchau, tchau.